Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos dados mais quentes da saúde suplementar aqui no Brasil. Sabe aqueles do panorama, da ANS, do fim de 2024, comecinho de 2025? Isso. E os números, olha, são expressivos. Sim, mais de 52 milhões de pessoas em planos médicos hospitalares. Isso dá quase 2% de aumento em um ano, né? E o salto nos planos só de dentista, os odontológicos, foi ainda maior, coisa de 6%, passando dos 34 milhões. Impressionante. Bastante coisa, realmente. Então, a ideia aqui é, é ir além desses números grandes, sabe? Tentar entender o que está por trás. Quem são essas pessoas? Como está a saúde financeira do setor? E o uso dos serviços. Exato. E é bom frisar que a fonte é oficial, né? São os dados da própria ANS. Sempre. E você já adiantou um ponto importante. Parece que o setor está com os cofres cheios, né? É, os sinais financeiros são bem fortes. A gente está falando de um lucro líquido que passou dos 10 bilhões de reais em 2024. É o maior desde a pandemia, superando até o pré-pandemia. Nossa, E tem a sinistralidade também, que é um termômetro-chave, né? Tá em níveis, olha, historicamente baixos no último trimestre reportado. interessante essa combinação. Mais gente entrando e o financeiro bombando. Mas então, quem são esses 52,2 milhões na parte médica e 34,4 na odonto? Boa pergunta. Porque o crescimento não foi igual para todo mundo, né? Pelo que vi, os planos de empresa, os coletivos empresariais, é que puxaram a alta, com mais de 3,4%. Já os individuais caíram um pouquinho, quase 1%. Isso. E os coletivos por adesão, aqueles de sindicato, associação, esses despencaram, quase 5% a menos. O que isso diz pra gente? Que a coisa tá mais concentrada no emprego formal. Exatamente. É um indicativo forte dessa dependência do vínculo empregatício, né? O que, claro, gera uma certa vulnerabilidade se a economia não vai bem. Faz sentido. E tem as diferenças regionais também. São Paulo até cresceu, mas foi um crescimento. Modesto. Já o Rio de Janeiro, olha, teve a maior queda do país. E muito disso veio dessa retração nos planos por adesão. Caramba. Demograficamente, também tem mudanças. Menos crianças entrando nos planos, mais idosos e um pico ali na faixa dos 45 aos 49 anos. E as mulheres continuam maioria, 52,7% mais ou menos. E a cobertura em si, a maioria tem plano completo, né? Ah, sim, a grande maioria, 95,6%, tem cobertura ambulatorial e hospitalar. O pacote completo, digamos assim. Tá, agora voltando para a saúde financeira que você mencionou. 10 bilhões de lucro em 2024. 7 trimestres seguidos de resultado positivo. Como é que se explica isso? Especialmente essa tal de sinistralidade baixa. O que é exatamente? Então, a sinistralidade, de forma bem simples, é a porcentagem da receita das mensalidades que a operadora gasta para pagar os atendimentos, as despesas assistenciais. Ah, tá. O quanto entra versus o quanto sai para cobrir consulta, exame, internação. Isso. E no quarto trimestre de 2024, essa taxa caiu para 82,2%. É o menor valor para um trimestre em toda a série histórica que a ANS acompanha. Nossa, bem baixo mesmo. No acumulado do ano, ficou em 83,8%. Essa sinistralidade mais controlada foi, assim, o grande motor por trás do resultado operacional positivo, aqueles 4 bilhões que ajudaram a chegar no lucro total. Foi o que consolidou a recuperação financeira do setor. Entendi. E outro dado interessante, a receita média por beneficiário por mês ficou em R$ 557 reais, em valores nominais, no fim de 2024, e a despesa média, R$ 458. O curioso é que, se a gente desconta a inflação, esses valores ficaram meio estáveis recentemente, pararam de subir como vinham subindo antes. Ok. Então, financeiramente está robusto. Mas e o uso? O pessoal está usando mais o plano, menos? Como está essa dinâmica? Boa pergunta. Os dados mostram uma certa estabilidade na frequência da maioria das coisas. Consultas, exames, internações. Isso comparando com 2019, antes da pandemia. Estável, então. É, mas tem uma exceção que chama a atenção. As chamadas terapias. A frequência caiu bastante, tipo 20%. E consultas médicas e serviços de dentista também continuam um pouco abaixo do nível de 2019. Menos terapias. Interessante. Pois é. E aqui que entra o ponto talvez mais crucial que conversa com a sinistralidade baixa e o lucro alto. Qual?
Mesmo que a frequência geral não tenha disparado e até caiu para as terapias, como a gente viu, o custo médio de cada procedimento subiu muito desde 2019. Ah, então não é que se usa mais, é que cada uso ficou mais caro. Exatamente. Uma internação, em média, ficou 31,9% mais cara. Uma consulta, mais 31%. Aqueles outros serviços, tipo exames mais complexos, terapias específicas, que o setor chama de SPS-ADT, subiram 32,3%. Uau, quase um terço a mais. Sim. O curioso é que o custo médio do procedimento odontológico ficou estável, caiu até um pouquinho, 0,7%, mas o resto subiu bastante. Então, resumindo, usa-se quase igual ou até menos alguns serviços, mas cada vez que usa, o custo para o operador é bem maior. Menos na parte do dentista. E o consumidor final? Como ele está sentindo isso? As reclamações diminuíram, aumentaram? Olha, aí parece ter uma notícia boa. O número de reclamações formais na ANS, as NIPs, caiu no comecinho de 2025. NIPs, Notificação de Intermediação Preliminar, né? Isso. E o Índice Geral de Reclamações, o IGR, que meio que junta tudo isso, também diminuiu. Sugere uma satisfação um pouco maior, ou pelo menos menos conflitos chegando na agência. Que bom. E tem uma métrica nova que a ANS criou, a Taxa de Intermediação Resolvida, a TIR. Ela mede quantos conflitos são resolvidos ali na mediação da própria ANS antes de virar um processo maior. E como está essa taxa? Bem alta, na verdade. Ficou em torno de 77% em 2024 e subiu para quase 79% em janeiro de 2025. Mostra que essa mediação tá funcionando para resolver bastante coisa. Legal. E parece que a ANS também está querendo ser mais transparente, né? Ouvi falar de um painel de estoque regulatório, mais dados abertos vindo aí. Sim, eles anunciaram isso. Lançaram esse painel e prometeram para 2025 liberar mais dados sobre reajustes por tipo de contrato, classificação de risco das operadoras, até sobre glosas, que são aquelas contas médicas não pagas. É um passo importante para dar mais visibilidade ao setor. Sem dúvida. Bom, então, para a gente amarrar tudo, Isso. Acho que dá para resumir assim. O setor cresceu em número de vidas, principalmente puxado pelo odonto e pelos planos de empresa. Financeiramente, está muito forte, com lucro recorde e sinistralidade bem baixa. certo? O uso dos serviços ficou relativamente estável na frequência, mas o custo por cada uso subiu bastante, com exceção do odonto. E, por outro lado, os indicadores de reclamação e de resolução de conflitos estão mostrando melhora. Perfeito. Então, fica uma questão no ar, né? O setor está com uma saúde financeira invejável, lucrando alto, com sinistralidade baixa. E a receita por pessoa está subindo. É. Como é que se equilibra essa força toda com a necessidade de garantir que as pessoas tenham acesso, de controlar o custo que chega lá na ponta para o consumidor e de entregar um valor que seja percebido como justo? Exatamente. Especialmente considerando que a população está envelhecendo e o crescimento está muito concentrado nos planos que dependem do emprego. É um desafio grande, né? Fica aí a reflexão.